Imagine que, por um instante, a verdade que você conhece sobre a morte de Jesus Cristo não passe de um fragmento cuidadosamente selecionado. Agora, visualize o Papa Francisco, a figura mais influente do catolicismo, vindo a público e revelando que o Vaticano mentiu sobre aspectos cruciais desse evento. O impacto dessas palavras ecoa pelo mundo, trazendo à tona segredos que estavam escondidos por séculos e que, se revelados, poderiam transformar completamente a compreensão da fé e da espiritualidade moderna. Você sente a curiosidade? Está preparado para descobrir o que se esconde por trás das paredes do Vaticano? Ao longo de séculos, a história da crucificação e ressurreição de Jesus tem sido o núcleo da fé cristã, um pilar inabalável que orienta milhões. Mas, segundo o próprio Papa Francisco, a narrativa que conhecemos é incompleta. Durante uma entrevista recente, ele mencionou documentos antigos preservados em cofres secretos do Vaticano que trazem um novo entendimento sobre o que realmente aconteceu naquele fatídico momento. Por que essas escrituras nunca foram expostas? Que medo o Vaticano nutria ao imaginar a verdade sendo revelada? Esses documentos, segundo fontes que estudaram os arquivos mencionados pelo Papa, contêm descrições detalhadas e testemunhos que questionam os relatos oficiais sobre a crucificação. Algumas passagens falam de encontros secretos, de estratégias políticas e de uma trama que vai muito além do sofrimento e redenção. Mas por que o silêncio? O que o mundo moderno perderia ou ganharia se essas revelações viessem à luz? O Papa Francisco destacou que a verdade guardada por tanto tempo poderia abalar não apenas a fé, mas também os alicerces da própria Igreja como instituição. E isso nos leva a questionar: o que é mais importante, a verdade ou a estabilidade de uma crença que move nações e gerações? Quando o líder supremo da Igreja decide romper com séculos de silêncio, significa que algo extraordinário está em jogo. Prepare-se, porque o que vamos explorar a seguir é um mergulho profundo em uma história que desafia a narrativa conhecida. Os segredos do Vaticano podem ser mais assustadores e surpreendentes do que poderíamos imaginar. E a pergunta que resta é: estamos prontos para encarar essa verdade? Ao mergulharmos nos detalhes desses documentos antigos mencionados pelo Papa Francisco, começamos a perceber que a história da crucificação vai além do sacrifício espiritual e da salvação que a teologia sempre enfatizou. Há indícios de que a narrativa foi moldada para atender interesses políticos e garantir a perpetuação do poder de uma igreja em formação. Esses registros, cuidadosamente arquivados, sugerem que figuras influentes da época, tanto religiosas quanto seculares, colaboraram para criar uma versão que fortalecesse a doutrina cristã, como a conhecemos. Mas o que exatamente esses escritos revelam? Eles mencionam, por exemplo, a existência de um plano estratégico que incluía negociações entre líderes religiosos e o Império Romano. A crucificação, um dos eventos mais dramáticos da história, teria sido usada não apenas como um símbolo de martírio, mas como uma ferramenta política para unir seguidores em torno de uma causa maior. As implicações dessa descoberta são profundas. A morte de Jesus, vista como o ponto máximo de dor e amor, poderia ter tido motivações que vão além da espiritualidade, envolvendo acordos e traições que nunca foram mencionados nos evangelhos tradicionais. Outra parte desses documentos descreve eventos ocorridos após a crucificação, que indicam que a ressurreição de Jesus pode ter sido interpretada de maneiras distintas pelas diferentes seitas judaicas e cristãs primitivas. O texto aponta para uma tentativa de conciliar visões divergentes e estabilizar uma única versão oficial dos acontecimentos. Por que esse esforço de uniformização foi tão necessário? E, principalmente, quem tomou essa decisão e com que propósito? Essas revelações trazem à tona um novo questionamento. E se a história da ressurreição de Jesus, um evento tão crucial para a fé cristã, tiver sido moldada de forma a unir diferentes facções religiosas e garantir a sobrevivência de uma nova religião? Segundo os documentos citados pelo Papa Francisco, registros de reuniões secretas entre líderes religiosos e autoridades políticas indicam que houve uma necessidade urgente de consolidar uma narrativa única. A divisão entre grupos com diferentes interpretações dos eventos poderia ter ameaçado a expansão e a aceitação da fé cristã. Um detalhe ainda mais intrigante surge dos relatos que mencionam testemunhos daqueles que presenciaram os eventos pós-crucificação.
Enquanto a versão oficial nos fala de uma ressurreição milagrosa, alguns desses documentos sugerem que existiam outros relatos que descreviam aparições de Jesus de uma forma mais espiritual, quase simbólica, ao invés de física. Essas aparições teriam sido usadas para consolidar a fé e fortalecer a moral dos seguidores em um período de intensa perseguição e incerteza. Mas por que essas versões menos conhecidas foram deixadas de lado? Teria sido uma tentativa de evitar a fragmentação de uma fé nascente que precisava de estabilidade para sobreviver? O Papa Francisco, ao destacar a existência desses textos, levanta outra questão vital. O que mais está escondido nos corredores secretos do Vaticano? Se essas revelações sobre a morte e ressurreição de Jesus podem mudar a forma como entendemos a história do cristianismo, que outros segredos poderiam estar ali, guardados? Talvez outros detalhes envolvendo personagens bíblicos importantes, ou até mesmo ensinamentos de Jesus, que nunca chegaram aos evangelhos que conhecemos. À medida que exploramos essa nova perspectiva, uma imagem começa a se formar. A verdade sobre a morte de Jesus e a maneira como a história foi contada ao longo dos séculos pode ter sido cuidadosamente editada para proteger a fé, o poder e a unidade da Igreja. E isso levanta a pergunta mais perturbadora de todas. Até que ponto a verdade pode ser sacrificada em nome de uma causa maior? Quando uma figura tão relevante como o Papa Francisco sugere que há mais a ser conhecido, isso nos convida a repensar tudo o que achamos que sabemos. No entanto, mesmo com essas revelações iniciais, o mistério está longe de ser completamente desvendado. O que esses documentos significam para a fé moderna e como o público e a própria Igreja irão reagir se todos esses detalhes vierem à tona? Esses documentos não apenas sugerem uma nova visão sobre a crucificação e ressurreição de Jesus, mas também lançam luz sobre os bastidores das decisões que moldaram a doutrina cristã. É fascinante observar como, segundo esses registros, os líderes religiosos da época teriam se reunido para debater os aspectos mais convenientes da narrativa a ser propagada. Passagens mencionadas pelo Papa Francisco destacam que figuras influentes, incluindo sacerdotes do templo e autoridades romanas, desempenharam papéis cruciais na formulação de um relato que servisse tanto aos interesses religiosos quanto aos políticos. A Bíblia, como a conhecemos hoje, passou por um processo de seleção e compilação que excluiu diversos textos considerados apócrifos ou controversos. Muitos desses escritos, que poderiam trazer uma nova compreensão da missão de Jesus, foram deliberadamente omitidos ou descartados durante concílios históricos, como o de Nicéia, no século IV. É aqui que se torna relevante perguntar: o que esses textos omitidos contêm? E será que alguns dos segredos revelados pelo Papa Francisco podem estar relacionados a ensinamentos mais radicais de Jesus que foram silenciados para evitar revoltas e garantir a ordem? Um exemplo curioso é o chamado Evangelho de Tomé, um texto que traz ditos atribuídos a Jesus e que enfatiza um ensinamento mais místico e introspectivo. Diferente dos relatos tradicionais, esse evangelho destaca que o reino de Deus não é um local físico, mas sim uma realidade interna acessível a todos. Segundo os documentos revelados, ensinamentos como esses poderiam ter sido considerados perigosos por líderes religiosos, pois davam aos indivíduos um senso de poder pessoal que enfraquecia a necessidade de uma intermediação institucional. Esses conceitos poderiam ter ameaçado a estrutura centralizada da Igreja, que buscava consolidar seu papel como a principal guia espiritual. Ainda mais intrigante é a menção a escritos secretos que descrevem diálogos entre Jesus e figuras políticas da época. Esses registros apontam que Jesus teria interagido não apenas com seus discípulos, mas também com líderes influentes que, por diferentes razões, temiam o impacto de sua mensagem. Esses encontros, embora ausentes dos evangelhos canônicos, sugerem uma tentativa de Jesus de construir pontes e evitar confrontos diretos que poderiam levar a conflitos maiores. O que podemos aprender com essas conversas ocultas? Elas indicariam que Jesus, mesmo diante da iminência de seu sacrifício, buscava uma maneira de promover paz e entendimento em um mundo marcado por tensões sociais e políticas. Além disso,
Esses documentos lançam dúvidas sobre a verdadeira natureza da traição de Judas Iscariotes. E se a traição, conforme descrita, tivesse nuances diferentes da versão que conhecemos? Alguns textos sugerem que Judas não agiu sozinho ou por mera ganância, mas foi parte de um plano mais complexo, possivelmente alinhado com instruções de Jesus para que certos eventos se desdobrassem. Essa perspectiva poderia transformar completamente a imagem de Judas de um traidor amaldiçoado a uma figura trágica e incompreendida, cujo papel foi essencial para que a profecia se cumprisse. Diante dessas revelações, a pergunta que persiste é: por que o Vaticano escolheu manter tudo isso em segredo por tanto tempo? O Papa Francisco, ao abrir esse debate, parece querer nos conduzir a uma reflexão mais profunda sobre a fé e o poder da verdade. O que mais pode ser revelado e como isso impactará o futuro da espiritualidade e da relação dos fiéis com sua crença? Com base nos relatos e documentos mencionados pelo Papa Francisco, uma linha de interpretação começa a emergir. A Igreja, em seus primórdios, teve que fazer escolhas cruciais para consolidar a fé cristã em um mundo repleto de visões conflitantes e divisões internas. Esses textos antigos revelam que os primeiros líderes religiosos enfrentaram desafios significativos para criar uma narrativa que unisse os seguidores de Jesus e garantisse a sobrevivência de uma religião incipiente em meio à opressão do Império Romano. Decisões estratégicas foram tomadas para selecionar quais histórias deveriam ser contadas e quais deveriam ser deixadas nas sombras. Entre os escritos descobertos, há menções específicas a debates intensos sobre a divindade de Jesus. Alguns líderes religiosos da época defendiam que enfatizar a ressurreição como um evento físico e milagroso seria fundamental para inspirar os seguidores e fortalecer a nova fé. Por outro lado, havia aqueles que acreditavam que a verdadeira mensagem de Jesus estava em seus ensinamentos de transformação pessoal e espiritual, e não apenas nos milagres. Esse conflito de perspectivas gerou divisões internas que, de acordo com os documentos, precisaram ser resolvidas com medidas drásticas para manter a unidade. Outro ponto revelador nos textos é a relação entre Jesus e as autoridades judaicas da época. Diferente da narrativa simplificada dos evangelhos tradicionais, alguns registros mostram que líderes do Sinédrio, o conselho religioso judaico, mantinham um relacionamento mais ambíguo com Jesus do que se supunha. Documentos mencionam encontros secretos em que tentativas de diálogo e negociação foram feitas, demonstrando que havia uma preocupação em encontrar um equilíbrio entre a mensagem de Jesus e a manutenção da ordem social. Essa dinâmica entre Jesus e as autoridades judaicas traz uma nova camada de complexidade à narrativa, sugerindo que a crucificação pode ter sido um desfecho que ninguém realmente desejava, mas que se tornou inevitável. Os textos também fornecem detalhes fascinantes sobre os dias que se seguiram à crucificação. De acordo com essas fontes, os primeiros relatos da ressurreição variavam amplamente em suas descrições. Algumas comunidades cristãs primitivas viam Jesus como uma presença espiritual que guiava e inspirava, enquanto outras relataram ter testemunhado aparições físicas. Essas divergências, embora inicialmente aceitas como parte da riqueza da tradição oral, foram posteriormente suprimidas para criar uma versão uniforme da ressurreição que atendesse à necessidade de um símbolo forte e coeso. A decisão de consolidar essas histórias e omitir outras foi feita com um propósito claro: garantir que a nova religião se firmasse como uma força espiritual e política, capaz de competir com outras crenças e filosofias da época. Isso explica por que textos como o Evangelho de Maria Madalena, que apresenta visões mais introspectivas e igualitárias da mensagem de Jesus, foram considerados perigosos e afastados do cânone oficial. A imagem de Maria Madalena, por exemplo, como uma discípula com profundo conhecimento espiritual, desafiava a estrutura patriarcal que a Igreja estava consolidando. Revelar a importância dela e de outros personagens que tinham papéis relevantes, mas menos convencionais, poderia ter alterado drasticamente o desenvolvimento do cristianismo. A morte de Jesus, da forma como é retratada nos evangelhos, carrega uma imagem de sacrifício puro e redenção, uma narrativa que transcende os séculos e é repetida como um hino sagrado. No entanto,
Os documentos que o Papa Francisco trouxe à luz sugerem que a realidade por trás desse evento pode ser mais complexa e repleta de nuances que a história oficial preferiu não revelar. Ao considerar esses registros, percebemos que a crucificação de Jesus não foi apenas um ato de condenação, mas parte de um contexto mais amplo de estratégias políticas e religiosas. A presença de autoridades romanas, como Pôncio Pilatos, que desempenhou o papel central de condenador, era, na verdade, o reflexo de uma tensão política delicada. Pilatos, pressionado por manter a ordem em uma província sempre à beira do tumulto, sabia que a popularidade de Jesus representava um ponto de fricção. Contudo, os textos sugerem que Pilatos via Jesus de forma ambígua, não apenas como uma ameaça, mas como uma figura de influência que poderia ser usada de forma estratégica. Essa visão lança um novo olhar sobre as palavras de Pilatos. Eu lavo as minhas mãos deste caso. Ele pode ter sido mais do que apenas um homem relutante. Talvez um político que jogava em múltiplas frentes. Há também menções sutis ao papel do Sinédrio, que os registros indicam não ter sido unânime em sua decisão. Muitos sacerdotes e líderes religiosos viam Jesus com curiosidade, reconhecendo nele um reformador com ideias que desafiavam a estrutura rígida da época, mas que também ressoavam profundamente com as massas. Esses documentos revelam que houve tentativas de negociação e que a prisão de Jesus foi resultado de uma decisão conturbada, nascida de um impasse entre proteger a tradição e acolher uma mensagem que muitos sentiam ser revolucionária demais para a segurança da sociedade daquela época. Outro ponto crucial que os documentos abordam é o próprio significado da morte de Jesus. Ao contrário do que se afirma, que a crucificação foi unicamente um ato de martírio, os textos sugerem que havia uma compreensão mais profunda e espiritual do que aquilo simbolizava. Jesus pode ter aceitado o destino, não apenas como uma vítima do sistema, mas como alguém que tinha conhecimento do papel que esse sacrifício desempenharia em uma narrativa maior, uma narrativa que seria usada para unir e inspirar por gerações. Nas entrelinhas, os escritos levantam a possibilidade de que o próprio Jesus sabia que sua morte não significaria um fim, mas um novo começo. A maneira como ele se apresentou diante de seus acusadores e suas palavras finais podem ter sido parte de uma mensagem intencional, desenhada para ser compreendida em múltiplos níveis, um sinal de resistência, esperança e transcendência espiritual. Esses detalhes, que escaparam das versões simplificadas, são reflexos de uma história que se desdobra em camadas. Camadas que a Igreja, por razões que podemos apenas supor, preferiu manter veladas. Os segredos do Vaticano, conforme apontados pelo Papa Francisco, nos fazem questionar quanto da história que conhecemos é resultado de uma verdade dividida entre o divino e o humano, entre a fé pura e as decisões políticas. Ao descobrir mais sobre o que esses textos antigos contêm, podemos começar a compreender que a morte de Jesus foi mais do que um simples evento trágico. Foi um momento de significado profundo, inserido em um contexto que transcendia as visões e compreensões comuns da época. Mesmo com todas as complexidades e as novas camadas que esses documentos revelam, uma verdade inegável permanece. A morte de Jesus continua sendo um símbolo incomparável de força, amor e resiliência. Independentemente das motivações políticas, das intrigas de bastidores ou das estratégias de poder que possam ter moldado os eventos, o sacrifício de Jesus transcende qualquer tentativa de reduzir seu significado a meras manobras humanas. A crucificação, com todas as suas implicações, não diminui a figura de Jesus. Pelo contrário, reafirma a profundidade de sua missão e a força do seu propósito. O que esses escritos antigos trazem à tona é que, mesmo em meio à manipulação e aos jogos de poder, Jesus se manteve fiel à sua mensagem de compaixão e perdão. A sua escolha de enfrentar a crucificação de cabeça erguida, sabendo das forças que conspiravam contra ele, apenas reforça sua determinação e coragem. Ele não se deixou abater pelo medo, pelo ódio ou pela injustiça. Em vez disso, transformou a dor em um gesto que ecoa pelos séculos. Um ato de amor que transcende a compreensão humana e desafia as limitações da narrativa histórica,
Se a crucificação foi usada por líderes religiosos e políticos como uma ferramenta de controle, para Jesus, ela foi a consumação de uma missão que ultrapassava qualquer fronteira terrena. O significado de sua morte, mesmo quando interpretado por lentes diferentes, só reforça sua grandeza. Jesus não se permitiu ser apenas uma vítima. Ele assumiu o papel de guia, mostrando que a verdadeira força está na capacidade de se sacrificar por um bem maior, de oferecer perdão aos que o condenaram e de olhar para além da morte física com a certeza da continuidade de sua mensagem. Esses documentos secretos, mesmo se revelando em nuances inesperadas, não mudam o fato de que a crucificação foi o ponto culminante de um ensinamento sobre resiliência e amor incondicional. Ela demonstra que, apesar das tramas humanas, a essência do que Jesus representava, a vitória do Espírito sobre a opressão, a luz em meio às trevas, permanece intocada. Sua morte não foi um fim trágico, mas o início de uma mensagem de esperança que se perpetua até hoje. Portanto, mesmo com as revelações mais sombrias sobre as circunstâncias ao redor de sua morte, a crucificação de Jesus é, acima de tudo, um testemunho da força de alguém que, em meio à traição e ao sacrifício, se manteve inabalável. Ela continua a ser um símbolo de que a verdadeira liderança e a verdadeira espiritualidade não estão em evitar a dor, mas em enfrentá-la com dignidade e propósito, transformando o sofrimento em um farol que guia a humanidade por gerações. Em última análise, as revelações que cercam a morte de Jesus Cristo, mesmo com suas complexidades e segredos ocultos, apenas reforçam o poder e a importância de sua missão. Independentemente das manobras políticas e dos interesses humanos por trás dos eventos, a figura de Jesus emerge ainda mais poderosa, como um símbolo de resiliência, amor e perdão. Sua morte, longe de ser apenas um ato trágico, tornou-se a base para uma mensagem eterna de esperança e transformação. Essa história nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, a verdade espiritual prevalece e inspira gerações. Se você achou esse conteúdo interessante e deseja acompanhar mais reflexões profundas e revelações que desvendam mistérios antigos, não deixe de se inscrever no canal e curtir este vídeo. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo conteúdos impactantes como este. E claro, queremos ouvir você. Deixe um comentário abaixo compartilhando suas opiniões sobre essas novas perspectivas da morte de Jesus e o que isso significa para você. Vamos continuar essa conversa juntos.